Cruzeiro joga amanhã, terceira rodada da fase de grupos da Sul-Americana, jogo contra o Palestino. O Cruzeiro ainda sem pontos, hein? Na Sula, em 2 jogos, tá precisando vencer, precisando pontuar. Vamos começar com a Luciance, que está na toca, porque o time ainda deve viajar hoje e pode pintar novidade na escalação, Lud? Conta pra gente. Muito boa tarde. Ei, Marcelo, meu amigo, boa tarde para você, para todo mundo que tá com a gente. Pois é, o Cruzeiro treinou agora pela manhã aqui na Toca da Raposa e a equipe viaja ainda hoje em direção ao Chile para enfrentar o Palestino. Aí pode rolar essas mudanças, né, na equipe. Primeiro, uma dorzinha de cabeça que o Jardim tá tendo nesse momento, que é na lateral da equipe. Os dois laterais sentiram incômodos, né? Tanto o William, enfim. E aí pode ser que o Jardim utilize o Djalma improvisado nessa posição também. E lá no setor do ataque, pode ser que Dudu e Gabigol pintem como titulares nessa equipe, né? Eles que vêm ficando no banco, o Cruzeiro precisa desses pontos aí, pode ser que o torcedor veja então Gabigol e Dudu como titulares, além dos jogadores da base, que ficaram, alguns jogadores da base, Kendi, principalmente o Murilo, que foram para Bragança e agora ficaram por aqui, pode ser que viajem com a equipe. Valeu, Ludi, muito obrigado pelas informações. Será que Gabigol e Dudu voltam para o time titular? Ontem tivemos brasileiros em ação na Sul-Americana. O Vasco ficou no empate com o Lanús, lá em São Januário, em 0-0. Vamos falar de Libertadores. Fala, galera, chegando com as primeiras informações do Cruzeiro diretamente aqui de Santiago. O Cruzeiro vai chegar no final da tarde, início da noite, a Coquimbo, no Chile, e a gente completando aí a última parte da viagem, a expectativa pelos relacionados, hein? Os laterais, será que vão embarcar com a delegação? Fagner e William? E os garotos? O que vai fazer aí o técnico Leonardo Jardim? Tudo isso você confere a partir de agora na Samuca TV. Vamos lá, pessoal, antes aquele pedido sempre importante para você deixar o like, hein? É só clicar aí no joinha, você vai curtir o vídeo. Você que ainda não é inscrito aqui na Samuca TV, faça a inscrição, na sequência ative o sininho para não perder nenhum conteúdo. Vamos juntos com as primeiras do dia, sempre com o oferecimento de KTO. KTO.bet.br, KTO.bet.br, na hora de apostar, na hora de palpitar, sempre com responsabilidade, proibido para menores de 18 anos na KTO. Cada jogo é único. Copa Sul-Americana, Grupo E, o grupo do Cruzeiro tem jogo, hein? Nesta noite, em Riobamba, no Equador, o líder Mushuc Runa, defendendo aí o 100% de aproveitamento, joga contra o Unión de Santa Fé, da Argentina. Mushuc Runa 6 pontos, Unión 3 pontos. Se o Mushuc Runa vencer o jogo, praticamente aí encaminha a classificação. E aí a vitória do Cruzeiro contra o Palestino se torna ainda mais fundamental. Primeiro, para diminuir um pouco essa campanha vexatória que o Cruzeiro vem fazendo, com 2 derrotas em 2 jogos até aqui na Copa Sul-Americana. O jogo do Cruzeiro nesta quinta-feira em Coquimbo, diante da equipe do Palestino. O Palestino que perdeu na estreia para o Mushuc Runa, depois venceu o Unión de Santa Fé. O jogo foi aqui em Santiago, com o Unión de Santa Fé. E aí o Palestino resolveu mandar a partida para Coquimbo, que fica bem longe aqui de Santiago, e por isso estou aqui no aeroporto ainda para cumprir a última parte da viagem, que é um voo de Santiago até o aeroporto de La Serena, que fica próximo esse aeroporto, a cidade de Coquimbo, depois um trajeto ali de 30 minutos de carro para chegar. Alguns torcedores do Cruzeiro devem marcar presença, claro que se fosse aqui em Santiago, teríamos aí um número legal de cruzeirenses, tem voo direto de Confins para Santiago, mas para chegar em Coquimbo, aí a dificuldade aumenta. O Cruzeiro fecha a preparação na manhã desta quarta-feira, na Toca da Raposa 2. E aí, vamos ver o que fará o técnico Leonardo Jardim, com William e Fagner como dúvidas. Para o jogo desta quinta, acho pouco provável que ao menos um deles tenha aí condição de jogo. Fica a dúvida como o Cruzeiro emenda a viagem,
eles vêm para o Chile ou eles ficam em Belo Horizonte fazendo o tratamento ainda para ficar à disposição, principalmente o Fagner, para domingo diante do Vasco. O Vasco que jogou nessa terça-feira, então terá um tempo maior. O Vasco empatou com o Lanús em São Januário, muitas vaias para o técnico Fábio Carille, mas aí cada um com os seus problemas. Então fica essa dúvida quanto ao aproveitamento de laterais. Vem com a delegação ou ficam em Belo Horizonte e depois vão para Uberlândia. Talvez seja um caminho mais fácil para se fazer e continuar aproveitando toda a estrutura da Toca da Raposa 2. Outras dúvidas: Japa e Bolassi, treinando normalmente com o grupo, serão relacionados pelo técnico Leonardo Jardim? E mais dúvidas: os garotos Janderson, Murilo Hickman, Cauã Prates e Kaique Kenji estão treinando com o profissional. Serão relacionados para essa viagem? O Leonardo Jardim hoje deve definir o que ele pensa sobre o time para esta quinta-feira, mas a tendência é realmente de que ele rode o elenco, que essa base que atuou nos últimos 3 jogos, muitos aí não devem iniciar diante da equipe do Palestino. De qualquer forma, o Cruzeiro vem para o Chile para se reabilitar no Grupo E da Copa Sul-Americana. Tá falado, pessoal? Um abraço, até a próxima. Vamos que vamos! Escalação do Cruzeiro. Bolassi treina. E laterais seguem sob dúvida para duelo com Palestino. Congolês perdeu treinos e jogos por conta de inflamação no joelho. Bolassi está perto de ficar novamente à disposição para os jogos do Cruzeiro. O congolês, que vinha realizando trabalhos físicos à parte, treinou com o elenco nesta terça-feira e pode ser opção diante do Palestino, na quinta, pela Comebol Sul-Americana. Fagner e William são dúvida para a partida. O meia Japa também volta a ficar disponível. O atacante não entra em campo desde o jogo contra o Mirassol, há um mês, por conta de um quadro inflamatório no joelho direito, o qual operou na temporada 2016-2017, quando ainda defendia o Everton, da Inglaterra. Antes de entrar em campo contra o Mirassol, Bolassi havia perdido sessões de treinamentos por conta do mesmo problema. Por isso, se viajar com o elenco rumo ao Chile, será opção no banco de reservas. A ausência de Japa é ainda mais longa. O meio-campista sofreu importante lesão muscular na coxa esquerda ainda em janeiro. Houve até a possibilidade de realização de cirurgia, o que foi descartado posteriormente. O garoto, que agrada a diretoria do Cruzeiro, ainda não disputou partidas oficiais na temporada. Se a delegação do Cruzeiro conta com a possibilidade de novidades no meio e no ataque, carrega dúvidas na lateral direita. Fagner e William não treinaram com o elenco nesta terça, após desfalcarem o time diante do Bragantino por queixas musculares. Não houve diagnóstico de lesão. Caso eles sigam fora de combate na quinta-feira, Leonardo Jardim terá de improvisar na lateral. Contra o Bragantino, o escolhido foi o zagueiro Jonathan Jesus. Os meio-campistas Christian, Lucas Romero e Rodriguinho são os outros jogadores do elenco já utilizados na função em outras equipes. O argentino, inclusive, fez o lado do campo no segundo tempo em Bragança. O provável Cruzeiro, que terá mudanças por ordem física, tem Cássio, Jonathan Jesus, Romero, Fabrício Bruno, Gamarra, Vilauba e Kaique, Wallace, Eduardo e Matheus Pereira, Dudu, Lautaro e Gabigol. O Cruzeiro não somou pontos nas 2 primeiras rodadas da Sul-Americana, após enfrentamentos com Muxuc Runa e União de Santa Fé. O líder da chave é o Muxuc, com 6 pontos. Vale lembrar que apenas o líder avança direto às oitavas, enquanto o vice disputa uma fase prévia contra um dos 8 terceiros colocados da fase de grupos da Libertadores.